Bom dia Canadá, bom dia Brasil, boa tarde Brasil. Bora começar a nossa live? Ei, Jonathan, esperar a audiência ser construída, a gente já começa. Enquanto isso, a gente vai ouvindo Elton John, You Gotta Love Someone, um clássico, né? Ei, Carolina, ei, Marco, enquanto isso eu vou escrevendo o título aqui da nossa live, eu vou falar dos meus maiores desafios nesses 11 anos de Canadá, vou abrir meu coração para vocês. Ei, Gabi e Bárbara, fica aí, gente. Vou abrir o coração com vocês hoje. Tô escrevendo aqui o título. O título é longo hoje, gente. Eu devia ter escrito antes. Foi. Ai, bora começar. Ei, Xande, tô querendo falar com você, meu coach querido. Gente, quem tá com o cafezinho aí? Pra mim ainda tá de manhã, né? Eu, que mineira que sou. Eu coloquei essa música mais tranquila hoje, porque o assunto é pra tocar o coração. Bom dia, todo mundo. Bom dia, Paula. Bom dia, Carlos Henrique. Boa tarde, né? Mai Oliveira. A Paula, quero abrir uma conta, mas estou no Brasil. Que conta, Paula? Conta de banco? Ei, Felipe. Ei, Xande, tô precisando falar. Que notícia sua, meu coach querido. Ei, Luísa. Gente, a live de hoje, deixa eu diminuir aqui a música. Gente, tá precisando falar pro telefone. Eu resolvi fazer um pouquinho diferente. Claro que se tiver perguntas no final sobre mercado de trabalho, universidade, vou responder tudo para vocês, mas eu resolvi hoje abrir meu coração e apesar de que eu conto os desafios meus ao longo, né, dos conteúdos que eu venho apresentado aqui, né, nas redes sociais. Ei, Carlos, boa tarde. Então eu resolvi fazer uma live só sobre os meus principais desafios. Paula, hoje não vou entrar nesse assunto, tá? Hoje a live vai ser sobre meus maiores desafios nos meus 11 anos no Canadá. No final, aí eu posso responder essas perguntas. Me manda aqui, gente, vocês podem colocar aí embaixo, vocês vão ver que tem uma interrogação, onde vocês podem me mandar as perguntas de vocês, porque aí fica salvo aqui, fica mais fácil para responder no final, tá bom? Embaixo aí vocês vão ver esse campo aí do diálogo com uma interrogação para fazer perguntas, tá? Mas hoje essa live eu vou falar sobre os meus principais desafios do que eu tive que enfrentar nesses 11 anos de Canadá, sem filtro, tá, gente? Então se preparem. Vocês estão preparados? Vocês estão preparados para ouvir o que eu vou dizer hoje? Eu espero que sim. Sem julgamentos, né? Espero que vocês me acolham nas minhas dores que eu vivi. E eu tô aqui pra gente abrir um diálogo aberto, sincero. Eu não tô aqui pra vender um Canadá que é perfeito, né? Não é isso. A vida ela é cheia de intempéries, cheia de lutas, isso faz parte da existência. E claro, no contexto da imigração, gente, dói mais. Dói mais porque a gente tá fora da nossa cultura, fora do nosso idioma, fora do nosso círculo de amor, fora de tudo, né? Numa terra estrangeira. Então as dores elas se tornam maiores, os desafios eles se tornam maiores, é natural, mas ao mesmo tempo quando a gente migra, a gente forja o nosso caráter de uma forma muito incrível, o que nos capacita, né, o que nos dá ferramentas em termos de inteligência emocional, de conhecimento também, não só o espiritual, o emocional, mas de conhecimento de mundo, que nossa, a sensação que eu tenho hoje é que eu poderia morar, não vou falar em qualquer lugar, mas em vários lugares do mundo, né? Hoje eu vejo diferença quando... E eu falo isso com toda humildade, tá, gente? Quando eu vou enfrentar certas situações, até mesmo em relação a canadenses aqui, canadenses que eu convivo, que eu vejo que como eu tive que ralar,
enfrentar coisas que eles não tiveram, a capacidade de solucionar problemas, ou a capacidade de não ficar sofrendo tanto por coisa boba. Eu vejo isso, às vezes pessoas sofrendo por coisa boba, até o meu esposo aqui mesmo, que o Hugo nunca imigrou, sempre morou no Canadá, não conhece a realidade de um país em desenvolvimento, sempre morou numa vida toda previsível, com qualquer trabalho paga-se bem as contas, o que já não é na nossa realidade. Então é bem interessante, mesmo com o Hugo, meu esposo, que é quebequense, eu vejo umas diferenças e ele aprende muito comigo, da mesma forma que eu aprendo muito com ele, mas ele fala isso, ele fala, Lina, realmente migrar dá um poder pra pessoa, uma coisa, um borogodó diferente. Eu falei, meu filho, dá porque a gente sofre, a gente rala, e a gente não tem opção a não ser crescer, né? Quando a gente migra, a gente tem duas opções, ou a gente desiste, gente, eu pensei em desistir várias vezes, tá? Não pense que antes de migrar eu pensei em desistir. Mas ao mesmo tempo a gente vai adquirindo uma força, e quando a gente consegue encarar um obstáculo, a gente fala, nossa, peraí, eu tenho força, eu consigo, ok, vamos pro próximo. Então é muito interessante o processo mental. Ei, Ed, boa tarde. Gente, tô tomando café. Quem aí gosta de café? Toma café. Não, apesar, o meu café não é forte, eu gosto de café fraco, mas eu preciso do meu café de manhã, gente. Lina antes e depois do café. Então vamos lá, vamos por ordem. Eu vou contar pra vocês meus maiores desafios em ordem cronológica, pra vocês poderem entender também a construção do que foi. Então vamos lá, o primeiro grande desafio que eu passei quando eu resolvi migrar para o Canadá, que foi quando eu senti mesmo o peso da imigração, foi 2 semanas antes de embarcar. Eu sempre conto essa história aqui. Eu estava em casa, cozinhando, preparando uma refeição, morava com meu pai em Belo Horizonte. Eu tinha uma vida muito confortável, eu não larguei uma vida que eu não gostasse, é só que eu queria mais, eu não estava satisfeita no sentido das experiências, eu precisava de uma vida mais intensa, de ter contato com pessoas de outras culturas. Na época eu tinha graduação em Relações Internacionais, estava muito apaixonada com essa questão do internacional e querendo ter uma vida com mais oportunidades, ganhar mais dinheiro, obviamente, né, porque no Brasil é difícil ganhar dinheiro, né, isso é uma realidade. Então, segurança, eu como mulher, eu me sentia muito incomodada com certos trabalhos, certos ambientes que tinham comentários muito machistas, isso tudo me incomodava. Então, eu resolvi deixar tudo, e eu tinha 25 anos na época, né, isso foi em 2009. E eu lembro que 2 semanas antes eu quase desisti, foi o primeiro grande desafio, que eu lembro que eu tinha a sensação de desmaio, de tanto que eu tinha medo, assim, porque eu falava, meu Deus, eu nunca morei fora, eu nunca fui no Canadá, eu nunca vi neve, eu nunca morei sozinha, eu nunca muita coisa. Quando eu vim, eu nunca tinha visitado o Canadá, eu vim com 2 malas, o coração cheio de sonhos, que esse até o meu primeiro artigo do meu blog, e eu não tinha a menor ideia do que ia acontecer comigo. Eu ainda precisava melhorar, eu falava, mas ainda tinha muita coisa para melhorar, do francês, do inglês. Então, 2 semanas antes eu quase desisti. Aí meu pai maravilhoso me aconselhou, beleza, conseguir vir. No aeroporto também ainda pensei em desistir. No aeroporto eu falei, acho que eu vou ficar. Porque dá aquele medo, gente, do desconhecido, né? Falar que eu não tive medo, gente, eu tenho, né? Agora, o fato da gente ter medo não quer dizer que a gente não seja corajoso, né? São 2 coisas diferentes, tá, gente? É encarar o medo, né? Fiquem à vontade para me fazendo perguntas, tá, gente? Em relação aos sentimentos, questões emocionais, pessoais também, fiquem à vontade, tá? Tô aqui com toda humildade e abertura do mundo. Bom, quando eu cheguei, o meu primeiro mês foi foda, desculpa o termo, mas é isso. Por quê? Eu já cheguei no meio do olho do furacão. Quando eu tava em Belo Horizonte, eu tinha 3 casais de amigos que moravam em Montreal. E uma dessas amigas tinha uma amiga que morava num prédiozinho que tinha vizinha que estava alugando um quarto. Então, que era uma quebequense, professora de tango, que falava bem espanhol, que facilitou, porque na época meu espanhol era bem melhor do que o meu francês, então facilitou para comunicar. Eu achei maravilhoso, eu sempre tinha feito dança a minha vida inteira. Eu falei, ai, que maravilhoso, vou morar com uma professora, bailarina de tango, achei o máximo. Gente, na hora que o combinado era eu alugar o quarto, morarmos eu e ela, porque eu queria morar com uma mulher, né? Na hora que eu chego no primeiro dia, a primeira coisa que ela fala comigo, Lina, o apartamento do meu namorado tá com bed bugs, que é pulga, sem previsão de resolver, então os próximos meses ele vai morar aqui. Já, lógico, não gostei, não me senti à vontade, porque não era o combinado, mas o que eu falava, vai botar ele pra fora? Não, né?
Aí, quando eu comecei a olhar o apartamento, na hora que eu entrei no meu quarto, o apartamento sujo, mais sujo. Na hora que eu olhei, sério, no banheiro tinha cotonete sujo em cima da pia. O banheiro, assim, devia ter séculos que ninguém limpava. A cozinha, gente, sério, a geladeira eu tirei, que eu não aguento, né? Eu comecei a fazer limpeza. Eu tirei um saco desses de lixo preto de coisa velha da geladeira. Isso foi 2009. Eu lembro que tinha pote de molho vencido desde 2015. Tinha pote esses de molho de 4 anos assim na geladeira. Pra vocês entenderem o tanto que o estado mental dessa moça estava ruim. Tanto que aí eu cheguei no primeiro dia, eu falei, não, preciso relativizar. Coloquei minhas coisas no quarto, limpei meu quarto. Fui tomar um banho. No banho, gente, eu chorava, mas eu chorava. Eu lembro que eu entrei no box, eu entrei com as minhas havaianas no banheiro, porque eu não queria nem encostar, eu lembro direitinho. Eu falei, nossa, eu vou tomar banho de chinelo, eu lembro direitinho. E eu tomando banho, eu chorava. Meu Deus, ainda vou contar isso rindo, não é possível. Eu lembro que na hora que eu olhei assim pro azulejo, eu chorando, né? Ai, na hora que eu olhei pro azulejo, que azulejo sujo, eu, não! Ai, gente, hoje eu conto isso rindo. Eu lembro que na hora que eu olhei assim, eu comecei a chorar mais ainda da sujeira do azulejo. Porque eu morava num apartamento muito gostoso, muito limpinho, em Belo Horizonte, né? A gente que é brasileiro, a gente gosta das coisas limpinhas. Ô, gente, eu só sei que eu chorando assim, eu olhei pra cima. Quem me conhece sabe da minha relação com Deus, que é muito forte, né? Minha fé. Eu falei, Senhor, ainda vou contar isso rindo, não é possível. Eu larguei tudo pra passar por isso. Hoje eu conto isso, gente, morrendo de rir. Não é o Ellen. Não, gente, sujeira não dá. Bom, esse foi o primeiro. Eu sei que parece coisa pequena, mas quando a gente chega, eu tinha uma expectativa que não foi correspondida. E logo no dia seguinte eu fui jantar com a minha roommate, eu não vou falar o nome dela, obviamente, quebequense ela, e ela me contou que ela só tinha 2 semanas que ela tinha feito um aborto desse namorado, que ela tava vendo uma relação abusiva, e aí os dias foram passando, eu fui vendo, porque eles tinham brigas homéricas, de bater porta, de ele ameaçar ela, e eu ouvindo isso do meu quarto, gente. Então eu entrei no meio de uma relação abusiva, do cara ameaçando ela, ameaçando deportar o parceiro dela de dança que tava aqui, legal, o argentino, e vocês não acreditam o rolo. E a mãe dela vem na semana seguinte, porque eu, nesse meu jeito de sempre querer ajudar, né, tudo, mas assim, querendo ouvir, a mãe dela veio e depois fala, nossa, você veio pra salvar, você vai ajudar minha filha tá perdida. Aí eu falando, gente, eu mesma tô precisando me salvar, que eu acabei de chegar, não dou conta de salvar ninguém agora não. E aí liguei pro meu pai, chorando, eu falei, pai, não dá pra eu ficar aqui, porque eu tava com um orçamento, eu tinha uma grana que eu tinha guardado, meu pai tinha me dado um dinheiro também, meu pai me apoiou muito, então eu quis alugar um quarto para diminuir meu custo fixo. Mas eu liguei pro meu pai e falei, pai, eu não tenho condição de ficar aqui. Meu pai falou, filha, acha um apartamento pra você, vai morar sozinha. Ele falou, eu te ajudo, não preocupa com dinheiro. Meu pai, meu herói maravilhoso, porque eu tava assim, muito regradinha, né? E aí ele falou, vai, acha um apartamento, pode comprar os móveis, eu te mando mais dinheiro. Aí eu falei, ai gente, um pai desse, né? Graças a Deus. Então aí foi a saga de achar um apartamento, gente. E quando eu cheguei aqui, eu não entendia nada de francês. Eu só falava assim, pardon, désolé, pouvez-vous répéter, porque eu tinha estudado francês da França, eu não tinha tido contato com o francês do Quebec. Porque na minha época, lá em 2000, eu comecei, né, foi 2005, 2006, 2007, 2008, não tinha esses recursos que tem hoje para ter tanto acesso a conteúdo quebequense. Hoje é mais fácil. Então, eu passei um aperto em termos de francês quando eu cheguei aqui também. O Caio, melhor criar expectativas menores para se surpreender positivamente. Exatamente, Caio. Eu criei expectativas altas em relação à minha. Eu criei o mundo. Nossa, eu vou morar com uma quebequense, dançarina. Quando eu cheguei, a realidade era outra, né? O Augusto, eu gosto da tua interação com o pessoal da live. Como podemos enxergar as grandes dificuldades que por muitas das vezes passamos, faz parte da vida, um ciclo que temos que evoluir. Exatamente, Augusto, é isso aí. Aí, gente, foi o seguinte, eu fui procurar apartamento, só que, tipo assim, eu ligava, eu não entendia nada, então eu tentava entender pelo menos o valor do aluguel, porque era muito diferente. E eu lembro que um dia eu tava descendo a rua Laurier, logo depois disso, assim, porque eu tive uma conversa com essa minha roommate e ela me descascou. Ela falou, você não está pronta para emigrar, você não sabe relativizar culturas. Então eu já cheguei com um confronto, eu tenho que saber argumentar.
você não tá pronta para emigrar porque você quer um castelo, tudo perfeito. Eu falei com ela, eu falei, querida, eu tô disposta a relativizar sim, mas não me peça para relativizar a higiene. Higiene, limpeza, não dá. E aí ela falou que eu tinha que procurar alguém para ocupar o meu quarto. Eu falei, gente, eu não conheço nem ninguém nessa cidade, porque eu falei que eu ia sair. Eu falei, daqui 3 semanas eu vou sair. Então eu tinha data até final de novembro sair. Gente, eu só sei que um dia eu fui descer na rua, que eu tava indo pegar o metrô, tava indo pra um grupo de oração que tinham me recomendado. Aí eu falei, preciso conhecer gente, tô precisando orar, buscar Deus pra me guiar. E aí, eu descendo a rua, eu falando com Deus no meu coração, eu disse, Senhor, me ajuda a achar um apartamento. Eu já tinha visitado 2 apartamentos que eu tinha odiado. E eu tava me sentindo assim, muito perdida. E aí eu descendo na rua, comecei a falar com Deus, e aí veio aquela frase, sabe quando tem aquela voz que fala dentro da gente? Eu ouvi essa frase assim, olha para as janelas. Olha para as janelas. Quando eu tava falando com Deus, Deus me ajuda a achar um apartamento, tudo, eu desci na rua, olha para as janelas. Gente, na hora que eu virei para direita, assim, tinha um anúncio de um apartamento que era o valor que eu podia pagar, que eu não lembro na época, $650, um 3,5 de um quarto, do lado do metrô Laurier, na rua Laurier, esquina com a Saint-Denis. Quem conhece sabe a região, muito boa, em frente ao supermercado, na esquina, farmácia, tudo que eu precisava. E aí eu liguei, na hora o concierge falou, nossa, você é a primeira pessoa a ligar, só tem 15 minutos que eu coloquei o anúncio. E aí no dia seguinte eu fui visitar, na hora que eu entrei no apartamento eu pirei, era exatamente o que eu tava precisando. E aí eu consegui meu primeiro apartamento. E eu sei que foi Deus que me ajudou, eu sempre conto essa história. Segundo desafio, esse contexto primeiro, então essa chegada que foi bem punk, eu não tava esperando que eu já ia chegar, tá no olho do furacão, já tem um conflito com a minha roommate, o apartamento todo sujo, no meio de uma relação abusiva que ela tava vivendo, ter que achar outro apartamento, imobiliar, nossa gente, foi muita informação pro início. Depois do segundo desafio, depois eu vivi outras coisas, mas eu vou pular, tá gente, certas eu tô pegando os principais aqui, porque senão nossa live vai durar um dia inteiro. Foi o meu primeiro emprego, não minha primeira experiência profissional, que foi um estágio não remunerado, mas meu primeiro emprego, que foi na Ciotti, que foi uma empresa na área de construção, decoração, uma empresa italiana. Quando eu cheguei, o meu chefe direto não gostava de mim mesmo, era um italiano com cabelo preto, com gel assim pra trás, sabe, que faz a barba, mas a barba ainda fica azul, com bem cara de mafioso, do sul da Itália. Esse era o meu superior e ele achava que eu só tinha sido contratada porque o diretor tinha me recomendado, porque eu tinha conhecido os diretores e o diretor poderosão alguns meses antes. Isso foi, eu comecei a trabalhar em março de 2010. Quando foi um ano anterior, ainda no Brasil, eu tinha ido trabalhar numa feira que eu trabalhava com exportação de ardósia, eu tinha conhecido 2 diretores no stand que eu tava trabalhando, e aí eles gostaram de mim, me deram um cartão, eu já contei essa história aqui algumas vezes, e aí eles me ofereceram, né, eu fiz o processo seletivo, obviamente fui contratado. Mas o meu gerente achava que o diretor tinha me colocado só para poder me ajudar, entendeu? Para poder, né, manter contato, entendeu? E só que não era, né? O próprio CEO da empresa tinha me entrevistado, tinha gostado de mim, eu tinha feito o processo. Então, só que o Tony eu não me engolia. Então, no início, ele fazia meio que um bullying, assim, comigo. Ele fazia umas piadinhas que eu não entendia, ele ria, ele me provocava, ele às vezes me deixava em situações desconfortáveis. E no início, e nesse primeiro trabalho eu tinha que falar, eu falava os 5 idiomas que eu falo: inglês, francês, italiano, espanhol e português. Eu falava todos, e ainda tive que aprender a calcular sistema imperial para projetos, né? Polegada, pé quadrado, linear. E eu trabalhava de 7h30 da manhã às 5h30. Eu nunca senti até hoje um cansaço igual eu senti nos primeiros meses na Ciotti. Eu nunca senti nada igual, porque foi um cansaço intelectual, porque era tudo muito novo para eu aprender. Foi um cansaço emocional, porque eu me sentia completamente sozinha naquele ambiente de trabalho, que para mim era frio, era bruto, né? Era bruto, mas ao mesmo tempo eu tava muito decidida, né, do que eu queria. Eu pensei em desistir quando no início eu liguei pro meu pai, eu chorando muito, eu falei: pai, não sei se eu vou dar conta. E eu lembro que meu pai falou comigo: filho, você tá igual criança no jardim de infância,
porque no início é tudo muito estranho, é um mundo novo, a gente dá aquela solidão tremenda. É a mesma coisa, fica firme que em breve você vai se adaptar. E dito e feito. E eu também tomei uma decisão, né? Falei, eu tenho duas opções, ou vir todo dia chorando pro trabalho, porque a gente acordava de manhã chorando. Direto eu ia pro banheiro chorar, eu ajoelhava, juntava as mãos e falava, Deus, me ajuda a encarar isso. E quando eu chegava em casa eu chorava, depois eu tomava um banho, chorava no banho, depois ligava pro meu pai, amigos, chorava de novo. Então assim, foi um início que eu chorava muito, porque era tudo muito pesado. E foi quando realmente eu tive a sensação de estar matando um leão por dia. Eu lembro quando eu era criança, meu pai, um dia conversando com meu pai, eu tinha 9 anos, meu pai falou, se prepara porque vida adulta é matar um leão por dia. E aí eu liguei para o meu pai e falei, pai, agora eu tô tendo essa sensação de matar um leão por dia. Mas aí passaram-se 2, 3 meses, as coisas melhoraram, eu consegui construir relacionamento com o Tony e com os meus colegas. Eu tive que ter muita paciência, muito amor, perdoar. Isso que é importante, a gente tem que saber que a gente vai encontrar inimigos nessa caminhada, mas a gente pode conquistar esses inimigos para que eles se tornem aliados, e foi o que aconteceu. Eu falei, eu tenho duas opções, ou seguir não gostando desse trabalho, odiando acordar todo dia e perguntando o que eu tô fazendo da minha vida, ou agir de transformação e mudar meu ambiente. Foi isso que eu fiz. Aí eu comecei a levar chocolate, comecei a dar abraço nas mulheres, comecei a fazer perguntas mais pessoais, não no sentido de entrar na vida pessoal, mas, por exemplo, me conta quem que é sua cabeleireira, meio seu cabelo, ou qual que é esse batom, coisas assim simples de mulher para poder começar a conectar com as mulheres. E que também eu conectei muito com os caras das máquinas, que eram latinos, e como eu tinha tido um trabalho anterior no Brasil, que eu tinha viajado na América Latina toda, eu falava espanhol muito bem, então eu me sentia muita vontade com eles. Eram os caras simples mesmo, assim, imigrantões, se é que vocês me entendem, a gente fala isso com muito carinho. Caras da máquina mesmo, braçal, mas foram eles que me salvaram, porque quando eu cheguei, eu comecei a almoçar com eles, no início eles ficaram meio assim, porque falaram, essa menina não vai querer papo com a gente, essa Patricinha. Mas aí eu fui mostrando pra eles que, na verdade, eu era muito mais da turma deles do que da turma do comercial e tudo, que apesar da minha aparência, eu era, tipo, hermana, né? E aí, eles foram me acolhendo, foram vendo que eu era igual a eles, que eu não tinha nenhum preconceito, e aí eles me acolheram com muito amor e carinho. Então, tudo era um desafio, vocês estão entendendo? Porque eu tive que conquistar os latinos, os operários, para eles me acolherem no almoço, porque senão eu ficava mais sozinha, isolada. Porque eles tinham a ideia de que eu não queria ter... Eles falaram isso comigo depois, tá, gente? Isso que eu tô falando com vocês, tudo depois a verdade foi vindo à tona. Eles falaram, linda, no início a gente não te dava bola porque a gente achou que você não ia dar bola pra gente. Com a sua aparência e tudo, geralmente moças igual a você não conversam com operários igual a gente. Eu falei, gente, pra mim ser ser humano me interessa. Eu falei, outra, vocês são os que mais me entendem aqui, porque vocês são imigrantes como eu e latinos, então a gente se entende. Então, por favor, conversem comigo, porque eu não tenho preconceito nenhum. E aí eu acabei fazendo amigos nesses operários, assim, foi maravilhoso. E depois fui fazendo amizade, inclusive com o Tony, meu superior direto, que eu consegui conquistá-lo com amor, paciência. E depois nos tornamos grandes amigos, ele se tornou um mentor e um pai pra mim, assim. E a gente tinha conversas deliciosas. Então, a gente tem que saber que a primeira experiência profissional, as primeiras vão ser difíceis, e que a gente tem que estar disposto a abrir o nosso coração, a praticar o amor, gente, praticar o amor. E praticar o amor, a gente não precisa falar. São atitudes. Então, na hora que ele era grosso comigo, eu não era grossa de volta. Quando eu via que ele estava estressado, que tinha pressão sobre ele, eu comprava chocolate, escrevia um bilhetinho falando, chefe, todo seu lado, conta comigo. E deixava no birro dele, quando ele voltava das reuniões, ele encontrava o recadinho com chocolate. Né? E aí ele foi vendo que eu tava do lado dele e que eu não era fraquinha igual ele imaginava. E ele foi vendo, ele falou, Lina, eu te julguei mal, porque pela sua aparência eu achei que você não ia dar conta, mas na verdade eu tô vendo que você dá conta muito mais do que outros colegas aqui, né? E no final ele mesmo falou que de toda a equipe eu era a pessoa que ele mais confiava e que eu tinha melhor performance. O que eu fiquei muito feliz. E da mesma forma, e foi lindo porque eu precisava dele mais na minha vida e ele precisava mais de mim na vida dele. Eu precisava de ser um pouquinho mais
agressiva, no bom sentido, entende o que eu tô falando? Ser um pouquinho mais, não deixar ninguém me intimidar, encarar mais. Ele me ensinou sobre isso, não ter medo, ser mais destemida em relação a confrontos com outras pessoas, porque eu sempre fui muito diplomática, de evitar, mas ele falava, Lina, tem hora que a gente tem que encarar. E ele tinha toda a razão, né? Então, ele me ensinou a ser ainda mais durona e não ter medo de conflitos, né? Eu lembro que uma vez uma mulher reclamou do meu inglês, eu lembro que eu fiquei arrasada. Uma cliente que estava muito estressada, uma mulher que visivelmente bem amargurada, assim, também. E eu fiquei nervosa, me deixei intimidar, meu inglês não saía. Aí ela virou e falou assim, chama alguém que pelo menos fale inglês pra me atender. E aí eu fui e chamei o Tony, eu falei, Tony, desculpa. Eu falei, eu realmente fiquei nervosa com essa mulher, ela me intimidou. E eu dei uma bloqueada, você pode me ajudar? Aí, claro, ele foi, depois ele foi conversar comigo e falou, Lina, não deixa ninguém te intimidar. Se você tem sotaque quando você fala inglês, é porque você fala outros idiomas, né? Entendeu? Então foi muito lindo, assim, o tanto que ele me acolheu depois. Bom, esse foi um primeiro desafio. Um segundo desafio que eu passei, que foi forte, que foi depois que eu saí desse emprego em fevereiro de 2011, porque eu resolvi tentar estudar para o GMAT e para o TOEFL para entrar num MBA na HEC. Então eu resolvi sair, fiquei uns meses sem trabalhar, porque eles deixaram eu mandar o teste depois, eu falei, vou investir tudo, vou tentar. Só que nisso eu comecei a entrar num processo depressivo. Ficava sozinho, o dia inteiro sozinha em casa, fiquei mais assim, eu tinha minha vida social, mas durante a semana eu tinha que estudar, né, para poder tentar passar na prova. E eu já estava também com outras questões, assim, que começaram a vir também. O Projeto Canadá não estava acontecendo como eu tinha sonhado, né? Eu comecei a me perguntar, me questionar e outras questões pessoais. E aí fui entrando num processo depressivo, que foi muito pesado, isso em 2011, que eu tive síndrome do pânico também, a ponto de gente ficar dias sem sair de casa. Olha, que coisa, né? Talvez vocês me olhem aqui e nem imaginem, né? Mas foi muito forte. E eu agradeço muito a Deus por ter vivido isso. E não foi a única depressão que eu tive na minha vida, tá, gente? Depois eu conto mais pra vocês. Mas eu amadureci muito, cresci muito. E nessa época eu não fiz terapia, não fiz nada. Eu ouvi muito Caio Fábio, que eu amo. Poucos amigos íntimos ficaram a par disso. Alimentação, atividade física e muita oração, muita presença de Deus. E aí quando foi, aí passei de fevereiro até outubro, assim, foi bem pesado. E aí quando foi outubro eu comecei a trabalhar na Tech Systems, que foi que é a empresa onde eu me formei como coach profissional, que é na área de recrutamento de profissionais na área de TI, a Tech Systems. Eu fui fazer fiz o processo seletivo, fui contratada para trabalhar como headhunter. A princípio eu dei uma melhorada, foi muito bom, assim, porque a gente ter trabalho, gente, né, aí eu dei aquela animada. Só que eu comecei em outubro. Exatamente 3 meses depois, gente, eu comecei a trabalhar dia 18 de outubro. No dia 18 de janeiro eu quebrei meu tornozelo. Quando as coisas estavam começando a ficar melhores, eu quebrei meu tornozelo. E aí a empresa recusou pagar meu seguro, então eu fiquei 5 semanas sem salário. E o meu superior direto, ele fez muito assédio moral comigo. Ele queria de toda forma que eu voltasse a trabalhar, mesmo com o meu tornozelo completamente quebrado. E o médico tinha falado que eu tinha que ficar 6 semanas de repouso. Ele falou, você tá no limite de uma cirurgia. Ele falou, se você não ficar de repouso, é só a carne que tá segurando o seu osso. Você vai ter que fazer cirurgia, é muito pior. E o meu superior, né, na Texas, não entendia isso. Então foi um período bem difícil, porque também... gente, olha como é que as coisas acontecem na vida. Eu quebrei meu tornozelo na quarta-feira à noite, eu tinha chegado do trabalho e eu tinha ido fazer umas comprinhas no supermercado na frente, porque no dia seguinte o meu namorado na época, né, que eu tive um outro relacionamento com outro canadense, ele tava vindo morar de Ottawa, mudar pra vir morar comigo em Montreal e a gente começar a nossa vida juntos. Então eu falei, eu vou fazer umas comprinhas pra ele chegar amanhã, a geladeira tá cheia, e eu ia fazer uma faxina pra receber ele, o apartamento tá todo lindo. Eu voltando do supermercado em frente à minha casa, gente, em frente. Eu vi que a rua tava escorregando, porque tava menos 20 esse dia, tava com gelo, né, isso foi janeiro de 2012. Eu escorreguei, gente, meu pé quebrou assim de um jeito, eu já caí no chão gritando, aí o povo veio me salvar.
tudo. Fui pro hospital. Então a gente começou a nossa vida, eu na doença e na pobreza, entendeu? Eu falei, gente, agora eu vou ver se esse homem me ama ou não. Porque eu tô, né, vai ter que cuidar de mim, ainda por cima, salário negado, né? Então, e quando eu voltei a trabalhar, eu sofri muito assédio moral. Muito, não foi pouco não. Tanto que tinha semana que eu chegava do trabalho em casa todo dia chorando. E eu lembro que teve uma semana que eu chegava chorando, eu ia direto pro banho e eu só chorava e só falava assim, Deus, eu escolho amar o inimigo, eu escolho amar o inimigo, eu escolho amar o inimigo. Porque a gente tinha dia que, sério, eu pegava minha bolsa assim, eu já tinha o discurso todo na minha mente de ir na sala dele e falar assim, you're a loser, sabe? Você é um bosta, você é um idiota, entendeu? Eu tô pedindo minha demissão, não preciso dessa merda desse emprego. Eu já tinha tudo, assim, o script pronto, entendeu? Mas aí eu me segurava porque eu sabia que esse não era o melhor caminho, não era o caminho mais construtivista, né? Que me ia trazer melhores frutos. Então, foi um período que, de fato, eu aprendi a amar o inimigo. O que quer dizer amar o inimigo? Amar o inimigo não quer dizer que você tem que ficar aceitando, dando ali igual um trouxa, né? Levando pancada, não é isso. Amar o inimigo é não fazer o mal de volta para a pessoa que te persegue. Eu podia ter feito 1000 coisas para ferrar o Mitch. Poderia ter feito, queria nem saber, né? Pensar de forma maquiavélica, ele tá me ferrando, vou ferrar ele de volta. Gente, esse caminho da morte, tá? Esse caminho da morte. Não faça. Se você está fazendo isso, esse caminho da morte. Estou te falando isso com todo o amor do mundo. É só com o amor que a gente transforma a nossa história e a história de outras pessoas. Então, eu olhava para ele e falava, gente, eu tenho que ter misericórdia desse homem, porque a visão de vida, da existência dele é muito limitada, em vários sentidos. E um dia a gente foi ter uma conversa, olha que interessante, e ele morria de medo da morte. Porque, só para um parênteses aqui, a gente conversando no almoço, ele falou, Lina, quais são os seus objetivos de vida? Aí eu fui falando alguns, ele falou, não, quero saber dinheiro, financeiro, o que você quer? Eu falei, eu quero ter a minha casa própria, quero ter tranquilidade financeira, quero poder viajar com a minha família, quero ter uma aposentadoria bacana, mas... Aí ele falou, mas você não quer mais dinheiro? Eu falei, Mitch, eu entendo que a gente não leva nada do que a gente acumula aqui, né? Então também não pretendo ficar acumulando milhões, não. Porque quando a gente morrer, quando você morrer, e aí? Você leva o dinheiro todo? Não leva, a gente leva o amor. A gente leva o que a gente fez de bom. Gente, esse homem ficou mais branco do que ele já era. Então, dali eu vi que existiam limitações que eu tinha que ter misericórdia da vida daquele homem. Foi difícil? Foi. Foram meses que eu atravessei o deserto, mas no final ficou tudo bem. No final, só pra resumir, tivemos uma conversa, esse homem pediu perdão, gente. Ele falou assim, eu sei que eu fui mal com você. Ele falou essa frase. E me falou coisas incríveis. E ele fez projeções para minha carreira. E isso foi em 2012, julho de 2012. Ele fez projeções para minha carreira que eu mesma não acreditei e que todas aconteceram. Inclusive, quem sabe eu não consigo marcar vou ver se eu consigo, tenho que retomar o contato com ele. Porque ele precisa saber que tudo que ele projetou aconteceu. Porque ele me viu mais do que eu mesmo. Olha que interessante. Então, eu creio que Deus usou esse homem para projetar, primeiro para eu aprender, porque eu aprendi horrores com ele, mais do que ele pode se imaginar, e segundo, para projetar, profetizou meu futuro, foi muito legal, assim. Depois, bom, esse foi um desafio, que foi bem difícil, né, gente? Depois, quando eu entrei no mestrado também, na Universidade de Montreal, foi um desafio muito grande, mas foi muito prazeroso, mas o maior desafio foi o assédio moral que eu sofri de uma colega. Então, assim, quando a gente vai observando, olha, vocês estão observando os maiores desafios? Quais são os maiores desafios? São relacionados a nós mesmos, aos nossos medos, ansiedades, inseguranças, né? E ao outro, né? Olha só, o meu maior desafio quando eu cheguei, a minha roommate, depois o meu primeiro chefe, o meu segundo chefe, depois uma colega, né? Então, a qualidade dos nossos relacionamentos define muito a nossa qualidade de vida. Por isso que a gente tem que estar muito atento a não permitir ter relacionamentos tóxicos, por exemplo. Gente, é uma coisa, eu já tive vários relacionamentos tóxicos na minha vida. E cada vez mais eu tenho aprendido a bloquear, me blindar mesmo. Se não me faz bem, eu não quero essa pessoa na minha vida, né? Então a gente tem que saber isso também. Cuidado com quem você tem se relacionado. Quem você tem se relacionado, eu digo em todas as esferas, tá, gente? Não tô falando de românticos só não. Amigos, pessoas da sua convivência. São pessoas que te
push you, né? Te empurram pra frente, te apoiam, ou são pessoas que ficam te botando pra baixo, diminuindo os seus sonhos, falando, ah, você tá sonhando alto demais, né? Te criticando, né? Então, nesse trabalho na Udemy, eu tive uma colega que quase me deixou louca, do nível do assédio moral, daquela coisa da pessoa ficar ali, sabe? E a ponto de eu pensar em desistir, falar, eu prefiro desistir de ser embaixadora do Udemy do que continuar aqui nesse assédio. Mas depois ficou tudo bem, eu segui minha vida, ela seguiu a dela. E então, o que eu observo, né, na minha trajetória, quando eu falo os maiores desafios, tem muito a ver também com as pessoas que a gente encontra, né? É claro que tem gente que não dá pra gente deletar. Tem pessoas que a gente queria colocar num container e despachar no oceano, né? Mas não tem como fazer isso, né? Tem uns que se desse a gente devolvia oferenda pro mar, não tinha? Gente, vocês estão tão caladinhos. Ou vocês estão gostando ou tá muito chato, me conta. Comentários, perguntas, adoro quando vocês enchem aqui de pergunta, de comentário. Esse conteúdo tá fazendo a diferença na vida de vocês? Vocês acharam que foi pertinente eu trazer? Ainda tem mais, viu, gente? Acabou não. Mas comentem aqui pra mim se é pertinente eu estar compartilhando essas histórias com vocês, abrindo o coração, se isso inspira vocês, porque eu sei que às vezes, né, eu tô aqui sempre falando conteúdo muito técnico, né, Canadá e tal, às vezes parece até que pra mim foi suave, né, eu não sei, às vezes eu tenho essa impressão, e eu não quero dar essa impressão pra vocês, eu quero que vocês saibam que eu também, e como qualquer imigrante, passei desafios enormes, tá? Tá bom, gente? Ai, que bom. Isso, bom, o mestrado. Aí, depois um outro momento que eu passei que foi punk, esse eu quase pensei em desistir de tudo, foi em 2015, quando eu tava no outro relacionamento, né? Vou chamar ele de João, tá, gente? Vou falar o nome verdadeiro não, por uma questão de respeito. Um relacionamento de quase 5 anos, eu tava na Europa e a gente tinha combinado que quando eu voltasse da Europa, isso foi julho de 2015, que eu ia sair de casa e a gente ia se separar. Só que a gente ali embalou minhas coisas, me botou pra fora de casa. Hoje eu conto sorrindo, tá? Hoje eu morro de rir. Mas na época eu não achei engraçado, não. Vocês estão me ouvindo bem? Eu voltei, gente, eu não tinha casa, eu não tinha marido, minhas coisas todas embaladas no armazém. E eu tinha decidido, foi o ano que eu comecei o linadonar.com, trabalhar como consultora em coaching acadêmico, coaching profissional. E o ano também que eu ia fundar a Mission Abroad, que em 2015 eu cofundei com o Diego Sanches, que é um grande amigo, meu melhor amigo, que também tinha feito o mestrado. A gente fundou uma ONG aqui chamada Mission Abroad, e nós organizamos tours acadêmicos para visitar as principais organizações internacionais na Europa e na América do Norte. Nós chegamos a fazer 2 tours, um para a Europa e um para a América do Norte, Washington e Montreal. Foi maravilhoso, assim, foram 2 viagens de sonho, um projeto que eu tenho muito orgulho. Hoje a gente não existe mais a organização, mas eu só sei que em 2015, ao mesmo tempo que eu fui expulsa de casa, eu tinha que parir gêmeos. Como empreendedora, né? Foi quando eu comecei a empreender. Gente, eu voltei, eu não tinha casa, não tinha marido, eu não tinha dinheiro, porque eu tava só com trabalho em tempo parcial como embaixadora para a Universidade de Montreal, então meu salário era pequenininho. E tendo conta, e as contas chegando. Eu só sei que eu fui morar 6 meses de favor na casa de amigos. Eu morei o primeiro mês na casa do Diego, meu melhor amigo, dormindo no sofá. Graças a Deus, ele cuidando de mim. Depois eu fiquei 2 meses na casa do meu superior direto, Davi, que era meu superior na Tech Systems, porque tinha o chefe do escritório, que é esse que eu tive um momento difícil, mas depois ficou tudo bem. Mas eu tinha o meu superior direto, Davi, que é um francês, o Davi da Costa, que é um dos meus melhores amigos. Aliás, tô até precisando ligar pra ele, saudades dele. E ele tinha um quarto vazio no apartamento de Florina, pode vir ficar comigo. E ele tava passando um momento muito difícil também, pessoal. Então a gente se ajudou, foi maravilhoso. E depois eu fiquei 2 meses e meio na casa do Lúcio e da Júlia, que é um casal de amigos desde que eu tenho 18 anos, com as 2 filhinhas dele. Foi bom que eu pude ajudá-los também no dia a dia, arrumar, né, lavar a casa, né, arrumar, fazer faxina, fazer almoço, né, enquanto eles me ajudaram. Porque eu era isso, eu voltava pro Brasil, gente. Então eu quase morri na praia, entendeu? E aí eu falei, gente, eu não vou morrer na praia. Eu falei, tá difícil agora. Gente, eu acordava chorando no primeiro dia. Eu não queria levantar da cama. Porque eu falei, gente, não acredito que isso aconteceu comigo.
fui expulsa. Deixa eu ver aqui o que o pessoal tá comentando. Muita diferença, ajudando muito a gente a lidar com essas situações que são super reais de enfrentarmos. Que bom, Ellen, um beijo pra você. O Butendorf, Lina, qual a maior diferença entre o que você passou e os desafios que você realmente esperava encontrar? Nossa, ótima pergunta. Eu sabia que eu ia passar aperto, que eu senti solidão, por exemplo, né? O meu primeiro mês que eu fiquei no meu apartamento, quando eu saí lá do apartamento da roommate, que tava todo sujo, que eu fui morar sozinha, né? Eu lembro que o primeiro mês e meio, assim, eu me senti muito perdida. Mas eu não sei qual a diferença, porque, por exemplo, eu não imaginava que eu ia chegar a já ter problema lá com a minha roommate. Eu imaginava que ia ser lindo, maravilhoso. Então, o início ele foi pior do que eu imaginei, sim, tá? Do que eu imaginei que eu ia encontrar. Eu acho que foi pior, sim. Mas quando eu converso com outras pessoas, eu tenho outras histórias também de que eu chego e passo, então não é uma coisa só minha, né? Eu também não imaginei que eu fosse viver assédios morais igual eu vivi. Isso também eu falei, nossa, então peraí, então tem realmente gente boa, gente ruim em todos os lugares. E claro, não só gente ruim, gente, pessoas humanas, pessoas que erram, né? Isso que a gente tem que entender também, porque ninguém é completamente ruim, completamente bom, né? Nós também somos passíveis de errar. Eu, antes de mais nada, quem sou eu para exigir perfeição de qualquer pessoa? Porque eu sei que eu sou imperfeito. Então, foi mais difícil do que eu tinha esperado. Mas foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Ai, gente, ser canadense é bom demais. Eu recomendo, porque outra coisa que é importante dizer, gente, eu tô falando aqui dos maiores desafios, mas eu não contei que no meio desses momentos difíceis, também eu tinha momentos de alegria, de explosão, uma montanha russa, porque tem hora que você tá chorando o que eu tô fazendo aqui, mas tem hora que vem lá em cima e você fala, meu Deus, ainda bem que eu vim pra cá, melhor lugar do mundo. Então, no início, é uma montanha russa, meio bipolar, até que a coisa vai adquirindo uma estabilidade maior. Um beijo, Butendorf, pra você. Luiz, Lina, está excelente, gratidão por tê-la aqui. Ao longo de sua trajetória, você usou mais inglês ou francês? Nossa, eu acho que foi... Deixa eu pensar. Eu acho que o francês... O primeiro emprego eu usava muito os dois, era bem meio a meio. O segundo emprego também, bem meio a meio. Mas depois, quando eu fui para a Universidade de Montreal, aí foi francês, o francês dominou. Mas depois eu fui fazer estágio na delegação do Quebec Atlanta, aí virou os dois. E hoje eu uso os dois. Hoje talvez um pouco mais francês, porque eu tenho meu trabalho com a Conexão Internacional de Montreal, mas ao mesmo tempo, gente, eu tô fazendo a formação na Universidade Concórdia, que é outra coisa que é inglês. Então eu acho que tá bem meio a meio, viu, Luiz? Mas eu sempre falei mais francês, porque os eventos que eu ia de networking, também tive um outro relacionamento com o quebequense, hoje eu sou casada com o quebequense, então um pouco mais o francês, eu diria. O Hernandes, Lina, muito bacana a sua experiência. Lina, você escreveu seus objetivos e os atingiu todos? Os quais te faltam? Ai, Jonathan, ótima pergunta. Na verdade, eu superei meus objetivos. Porque, por exemplo, quando eu tinha 20 anos, eu escrevi... Deixa eu ver quantas horas, gente. Ainda tem um tempinho. Quando eu tinha 20 anos, eu escrevi meu primeiro plano de negócios, que eu já tinha vontade de ter um negócio, trabalhar como consultora. Mas eu lembro que a minha projeção, isso em Belo Horizonte, isso eu ainda nem imaginava que eu ia morar em Montreal, eu ainda na graduação. A minha projeção aos 20 anos é que aos 40 eu estaria capacitada para trabalhar como consultora, para ter meu negócio, porque eu pensei, acho que até lá, né, eu preciso ter mais experiência. E chegou 11 anos antes, porque com 29 eu comecei a trabalhar como consultora. E eu sei que o fato de eu ter vindo para o Canadá foi um catalisador para eu poder atingir isso mais rápido, né? Eu, por exemplo, a Mission Abroad foi um sonho além, né? A ONG que eu fui, nunca tinha pensado que eu fundaria uma ONG no Canadá. E a ponto que até a gente foi convidado para participar de um fórum na ONU em Nova York, em janeiro de 2020, por causa do nosso trabalho, né? Do que a gente estava realizando. A gente recebeu um convite para participar de um evento, né? Que era só com convite, né? Selecionados no ECOSOC Youth Forum. Na ONU em Nova York, e outros convites mais. Então, quando eu penso hoje, né, eu trabalhando como consultora, toda essa liberdade que eu tenho, né, desde final de 2014, gente, que eu sou autônoma, né, e isso para mim é uma grande conquista. Hoje eu sou dona, né, do meu nariz, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, e eu valorizo isso demais.
essa liberdade, porque é algo para mim muito importante, liberdade no processo criativo, poder fazer o que eu acredito, da forma que eu acredito, porque eu não gosto dessa coisa engessada, separando como se estivesse lidando com o número, não, estou lidando com gente, com seres humanos. Então isso é algo que às vezes em algumas experiências eu sempre trazia para o meu jeito. Tinha pessoas que não entendiam e outras que amavam. Então isso sempre me trazia uma certa ansiedade, assim, de ter sempre que explicar. E hoje, como eu sou independente aqui com a Neway, né, e o André, a Neway, eu mesmo, a gente tem a mesma filosofia, por isso que eu tô aqui, de tratar os clientes como seres humanos, antes de mais nada, né? Não só ficar preocupando em ganhar dinheiro, porque o dinheiro é uma consequência. Então isso me dá uma satisfação, porque hoje eu trabalho de onde eu quiser, ganhando em dólar, né, fazendo o que eu acredito, fazendo diferença na vida das pessoas. Então, Jonathan, na verdade, já até foi além do que eu imaginava. O que eu quero mais agora? Lógico, porque quando a gente migra, a gente tem os sonhos, mas depois vem novos sonhos, né? O meu próximo sonho agora, eu comecei a formação na Universidade Concorde em Personal and Professional Coaching, que eu até tenho que fazer um post, uma live sobre isso, que está sendo maravilhoso. Então, ano que vem eu vou me tornar coach certificado internacional, né? Vou fazer um processo para fazer parte da Federação Internacional de Coaching, para começar a oferecer coaching de vida também para quem quer construir carreira internacional, para quem quer migrar, porque, gente, os maiores obstáculos não são os obstáculos externos, são os obstáculos internos, viu? As montanhas dentro de nós, o medo, a ansiedade, os traumas, os bloqueios, né? Quantas pessoas fazem consultoria comigo e ficam procrastinando o projeto? Não é por falta de dinheiro, não é por nada, é porque a pessoa tá com medo, porque a pessoa procrastina, autossabotagem. Então, esse é um projeto. Lançar cursos online, Jonathan, um projeto pro ano que vem. Tem projeto de cursos online também. Me tornar professora é outra coisa que eu quero também, que já recebi convite, tem negociações aí acontecendo. Então, claro, nível pessoal, eu e o Hugo, a gente quer casar mesmo, vamos ver como é que a gente vai celebrar, ter filhos, né? E continuar crescendo como coach, realizando projetos cada vez mais diferentes e me tornar uma voz. A Jonathan, uma coisa que pra mim ficou muito claro que eu quero, e eu tenho investido isso já, me tornar uma voz para comunidades de imigrantes em Montreal, no Quebec. Lutar pelos nossos direitos aqui, até porque tem sido uma temática muito em voga, essa coisa do multiculturalismo, né? Aqui eles lançaram até, tem um birô, né, para defender a questão dos imigrantes, então cada vez mais está advogando, defendendo, né, essa classe que é tão importante aqui. O Marcelo, caramba, passou por muitos desafios que fez você crescer muito, exatamente. Daniela, você chegou ao Canadá com que idade? Com 25, Dani. 25, idade boa, viu? Jovem, mas já com alguma experiência, né? Erivan, Lina, muito bom você dividir sua história. Acredito que toda mudança gera muitos desafios e com isso evoluímos e nos tornamos seres humanos melhores. Mas com certeza é o único jeito, né, gente? O Marcelo, bendito, Lina, emigrar é um desafio constante, mas é isso que faz essa experiência ser fascinante. A cada dia nos reinventamos e aprendemos a cada minuto. Exatamente. Aí, obrigada, Celo. Um beijo carinhoso pra você. Bom, aí, gente, expulsa, né, de casa pelo marido da época, tendo que empreender, morando de favor na casa dos amigos. Eu lembro que eu trabalhava igual uma louca. Esse foi um momento bem difícil. Depois, outro momento que eu difícil que eu passei, eu vou pular aqui um pouquinho, foi em 2018, quando eu voltei a morar no Brasil, né? Fiquei 2016, 17, 18, eu precisava, igual a gente fala em francês, me ressourcer, voltar pra minha família. E eu tinha separado, mas a gente tava naquele rolo, sabe? Ele ficava vindo atrás de mim, eu ainda amava ele, a vida não resolvia. Eu falei, gente, não dá, eu tenho que sair daqui, eu tenho que cuidar da minha vida. De toda forma, eu queria me tornar palestrante. Então eu fui pro Brasil, gente, viajei o Brasil inteiro, 2 anos, ministrando palestras, sério, do Nordeste ao Sul. Eu fui de Natal a Santa Maria, foi maravilhoso. Fui mais de 10 cidades ministrando palestras sobre como construir carreira internacional, né? Como se inserir no mercado de trabalho internacional, como fazer application para mestrado e doutorado no Canadá, no exterior, diferentes temáticas, né, que eu já apresento. E foi muito maravilhoso, me apaixonei pelo Brasil, me senti muito orgulhosa de ser brasileira, mas eu estava me sentindo muito solitária profissionalmente e muito isolada. E aí eu fui convidada para participar de um processo seletivo no consulado do Canadá em São Paulo.
Acabou que não rolou, porque tinha conflito de interesse e eu não estava disposta a abandonar. Eu teria, para eu pegar a posição, eu teria que abandonar tudo. E aí eu falei, não, obrigada, não quero abandonar tudo não. Ainda tinha um negócio em mim que falava assim, não é certo abandonar, esse é meu chamado. E aquilo me deixou muito triste. Eu falei, gente, agora o que eu faço? Daí eu resolvi aplicar para um mestrado na HEC, isso março de 2018. Eu falei, Senhor, nas minhas conversas com Deus, eu falei, eu vou aplicar para o mestrado na HEC, um mestrado em gestão e estratégia. E aí, se for da tua vontade que eu volte para Montreal, porque eu já estava com a minha cidadania canadense, então eu tinha essa liberdade, eu vou passar nesse mestrado e vou voltar. Se não for da tua vontade, que eu não seja admitido nesse mestrado, e eu fico em Belo Horizonte e vejo o que eu faço. Eu vou procurar um emprego, se eu desistir de tudo. Eu quase desisti de tudo, gente. Não foi só uma vez, não. Aí, empreender é difícil, gente. Ser trabalhador autônomo leva um tempo até a gente chegar no ponto que fica, ok, agora eu preciso dar continuidade nisso aqui, leva um tempo. E aí eu passei, fui admitida no mestrado, né? Tem que dar um exemplo também, né? Imagina se eu não tivesse sido. Fui admitida no mestrado, nesse segundo mestrado, na outra École d'Études Commerciales, que é a escola de gestão aqui da UDM. E quando foi em agosto de 2018, voltei para Montreal. Mas eu voltei assim, eu falei, eu vou ver se eu gosto, se eu me sinto bem. Se não, eu tava até pensando, gente, em morar. Eu adoro Bogotá, na Colômbia. Comecei a olhar emprego em Bogotá, comecei a olhar mestrado na Inglaterra. Eu sempre tive, ainda não conheço a Inglaterra. Falei, posso tentar uma bolsa Tivoli. Eu comecei a viajar, pensando em mil possibilidades que eu podia fazer. Eu ir pra São Paulo, olhar um trabalho em São Paulo, que eu tenho muito amigo de São Paulo. Só que ainda assim eu comecei a olhar, mas nada, sabe quando nada encaixa, gente? Nada encaixava, não tava fluindo. Cheguei em Montreal, comecei a fazer o mestrado, aos poucos a coisa começou a fluir. Aí eu falei, não, é aqui mesmo. Eu quero ficar aqui, quero voltar a construir minha vida aqui. Fiz a primeira sessão do mestrado. E aí, quando foi janeiro de 2019, fui pro Brasil. Lembro que foi um mês difícil, em janeiro de 2019, que eu fiquei muito doente com o inverno. Eu falei, nossa, mas será que é isso mesmo? Gente, nisso aí, foi um período assim, bem 50 tons de cinza. Até que quando foi em abril de 2000, do ano passado, eu conheci o Hugo, que é um amor da minha vida. E ele transformou muito a minha vida. O encontro com ele me fez ter certeza que eu queria ficar aqui. E aí as coisas começaram a acontecer profissionalmente, as coisas foram acontecendo. Teve um período ano passado que foi difícil, teve uma mudança do PEC, que aí eu fiquei pensando, né, que foi o início desse ano, que eu falei, peraí, o que eu faço? Eu tenho que decidir. Aí veio a parceria com a Niue, e aí tudo, gente, meu ano 2020 começou bem difícil. Mas agora tá terminando maravilhoso. E as projeções para 2021, meu Deus, são muito maravilhosas. Então, esse ano, gente, eu tive uma depressão violenta. Eu não falei disso aqui agora, mas no final do ano passado, no início desse ano, eu fiz terapia esse ano. Em 2008 também fiz coaching de vida com a Kenia, que foi super importante pra mim, que eu tinha questões de infância que eu precisava trabalhar, relação mãe, pai, que todos nós temos, que tinham bloqueios, né? A relação com a minha mãe é muito difícil. Então isso me afetava muito desde a infância. Então eu fui conseguindo desbloquear e quando foi o que aconteceu comigo no final do ano e no início desse ano, que eu tive a depressão, que tem pouco tempo, tá, gente? Que eu saí dela, ninguém nem imagina, né? Primeira vez que eu tô falando isso aqui, viu? Foi um cansaço existencial que vinha desde a minha infância, por ter tido, pela minha história de vida, eu tive que ser madura desde 7 anos de idade, que foi quando meus pais se separaram. Isso dá tema para uma outra live, tá, gente? Mas eu tive que virar adulta muito novinha. E eu sempre me cobrei muito de ter que ser certinha, ser perfeita, ser excelente, ser independente. E isso desde muito nova. Então chegou agora, alguém tá fazendo obra aqui, chegou agora, final do ano passado, desse ano, veio um cansaço existencial. Gente, alguém tá fazendo obra aqui, tá? Por isso que tá dando esse barulho. Me veio um cansaço existencial que eu falei, eu não dou conta de mais nada, eu cansei da vida, cansei de tudo, eu não quero mais nada. E aí foi que eu vi que eu precisava de terapia. Eu falei, não, eu preciso de terapia. Tanto que foi um período, quem me acompanha sabe que eu dei uma sumida nas redes sociais. E fui cuidar de mim. E foi a melhor coisa que eu fiz. Às vezes a gente precisa parar tudo. E foi quando eu comecei a parceria com a Niue, mas eu fui fazendo as coisas devagarzinho, porque eu não tava com energia. Eu não tinha condições de assumir coisas muito grandes. Então fui aos poucos
fui respeitando o meu ritmo, fui trabalhando a minha cura, fiz terapia com a Cris Formighieri, gente, que é maravilhosa, ela faz online. Consultei uma médica para tomar medicamento também para me ajudar. E isso tudo, lógico, muito amor, compreensão do Hugo, muita oração. E foi quando eu aprendi a não fazer nada. Porque mesmo quando eu tinha momentos que eu não fazia nada de descanso, minha cabeça estava sempre a mil, gente. Eu não sei se tem alguém aí que se identifica, que a gente fica sempre com a cabeça a mil. Então, se a gente não descansa a cabeça, a gente não descansa. Por mais que você esteja ali na praia. Eu lembro quantas vezes eu ia para Espanha visitar minha mãe e a minha cabeça ficava a mil. Então, chegou uma hora que acabou, a energia acabou falando, não dá mais, não dá pra viver assim mais. Então, foi um processo, esse ano eu amadureci muito, foi um processo de renascimento que eu vivi. E eu queria dizer pra vocês, eu não sei aqui qual que você que tá me assistindo, qual que é a sua situação emocional hoje, como que você tá lidando com o mundo, com você mesmo. Eu sei que talvez tenha pessoas aqui assistindo que estejam pensando em desistir de tudo, inclusive da própria vida. E eu quero dizer pra você que eu te entendo, que eu tenho total empatia por você, porque eu já estive neste lugar mais de uma vez. Não foi só uma vez, foi mais de uma vez. Então eu quero te dizer que há esperança, há um caminho para a vida, há um caminho para a solução. Enquanto você estiver vivo, não acabou. Não acabou. Sempre há uma solução. Então, e isso que a gente faz aqui, né? A gente, sem querer parecer comercial, mas nosso trabalho aqui é te ajudar justamente nisso, né? Eu já atendi várias pessoas que estavam desistindo da vida querendo suicidar, mas porque eu trabalhei o coaching profissional, a carreira dela, a autoestima, a vida da pessoa transformou, é muito interessante. Então por isso que eu tô doida para trabalhar com coaching de vida também, para trazer mais ferramentas, porque imagina, gente, se eu trabalhar na carreira, eu tenho conseguido, pela graça de Deus, né? Eu falo isso com muita humildade, transformar vidas. Imagina se eu conto as ferramentas, gente, que delícia! Eu adoro, gente. Quanto mais a pessoa tá destruída, acabada, desistiu, mais eu gosto. Adoro pegar a gente assim, pessoa que fala assim, desisti, tô com raiva da existência, não quero saber, eu falei, bora. É assim que eu gosto. Adoro um desafio, né? Como vocês já viram aqui. Então, assim, eu tô abrindo meu coração pra vocês, contando que eu vivi algo que é muito recente, gente. Até pouco tempo atrás, até alguns meses atrás, eu tava me sentindo cansada da existência, perdida, solitária profissionalmente, porque eu tava muito isolada como autônoma. É uma coisa que os profissionais autônomos passam muito, às vezes sentir essa solidão profissional. É por isso que a gente tem que trabalhar com parcerias, né? Parcerias horizontais, né? Pra gente nunca estar isolado, sozinho. E sabendo que um dia após o outro, a gente pode se encontrar o nosso caminho, soluções, o nosso chamado, né? Eu entendo que Deus nos chamou à existência pra gente... É uma combinação, ao mesmo tempo que existe, Deus nos deu talentos e uma vocação, a gente também tem um livre-arbítrio para ir construindo esse caminho. Eu não acredito que o nosso destino já está traçado. Eu entendo que é uma construção, senão seria muito estranho, senão Deus seria um ditador, assim que eu penso, né? Deus nos dá livre-arbítrio. Eu entendo que cada um de nós nasce com certos talentos, né? Mas que a gente tem que desenvolver. O esforço, ele é muito mais responsável pelo sucesso do que o talento. Não adianta você falar que tem talento e não fazer, né? O esforço. E a inteligência emocional também, né? O Daniel Goleman, que é esse pesquisador, que eu até mencionei já isso aqui, canadense, ele menciona que o sucesso de uma pessoa, quando eu falo sucesso, é a realização da pessoa, no que é sucesso para ela. Depende, a inteligência emocional é que representa até 85% dessa realização. Então, quando a gente tem inteligência emocional, por isso que nesse sentido eu sou muito orgulhosa de mim, pelas decisões que eu tomei, porque eu podia ter mandado os meus superiores a merda, ou aquela colega que eu sofri assédio moral a merda, eu podia ter ferrado ela, gente, porque ela era tão, desculpa, sem noção, que ela mandava por e-mail, me xingando por e-mail. Eu tinha os documentos, se eu pegasse os documentos, os e-mails que ela tinha me mandado, mostrar pra diretora, mas ela tinha saído assim, demitida por justa causa, tinha acabado com ela, mas eu resolvi não fazer isso, eu resolvi falar, gente, eu vejo que esse trabalho é tudo que essa moça tem. É por isso que ela é tão assim, porque é tudo que ela tem. Então, eu não vou destruir tudo que ela tem. Deus se ocupa, Deus cuida, Deus é meu vingador, Deus que vai cuidar de quem me persegue. A vingança não cabe a mim. E outra, se você quer vingar de quem te perseguiu, seja feliz. Não tem melhor vingança na existência do que você investir sua energia na sua felicidade e sambar na cara do inimigo, né?
a gente a ser o melhor. Não gasta energia fazendo mal, não. Vamos investir energia na gente fazendo bem, para você colher coisas boas e você chegar na sua plenitude, mandando beijinho no ombro para quem te desejou mal, aqui ó, beijinho meu amor, tô feliz, não perdi meu tempo com você, não creio em vingança, não creio em ódio, creio no amor, no perdão, e porque esse é o único caminho da felicidade, né? E isso inclui quando a gente fala projeto de imigração, porque na imigração nós vamos lidar com pessoas muito diferentes da gente. Estejam preparados para quem ainda não está aqui. Se é difícil muitas vezes dialogar com quem é da mesma família, né, que tem a princípio os mesmos valores, imagina como uma pessoa foi criada num contexto completamente diferente, né? Existem 1000 barreiras que a gente tem que quebrar, e por isso que é difícil, por isso que existem guerras no mundo. Hoje eu entendo mais do que nunca, porque muitas vezes é difícil comunicar, e não é nem questão do idioma não, os dois falam fluentemente, mas é a forma de pensar. Eu lembro o Tony, meu primeiro chefe, às vezes eu falava com ele, falava, Lina, não estou entendendo o seu raciocínio. Ele falou, não é seu inglês não, é seu raciocínio que é muito diferente do meu. Muito interessante isso. Então, a gente tem que ter paciência, longanimidade, perseverança. Tem que perdoar, prepare-se para perdoar muito. Porque tem gente que vai errar com você, ou vai falar de um jeito. Às vezes não é nem perdoar, a pessoa não tinha intenção nenhuma, é só que é o jeito dela, né? Então não fica levando coisa pro pessoal, não. Uma coisa que eu aprendi aqui, não fica levando nada pro pessoal. Não fica, não vale a pena, tá? O Butendorf, um dos motivos para migrar para mim é qualidade de vida. Depois desse seu relato sobre repressão para nós, se consegue hoje equilibrar seu trabalho e carreira com o seu bem-estar. Entendi, ficou um pouquinho confuso, mas entendi. Sobre depressão, conta pra nós se consegue hoje. Sim, consigo total. Butendorf, hoje eu acordo o horário que eu quero, não dá pra ser muito tarde porque eu tenho que trabalhar, mas eu faço os meus horários, que é uma coisa pra mim importante. Eu faço a minha alimentação, eu cuido de mim, dá pra ver aqui, né? Eu tenho meu tempo pra cuidar de mim. Aliás, eu sempre tive, gente. Mas eu tenho meu tempo que é sagrado toda noite pra jantar com meu marido, né? A gente tem o nosso tempo juntos, namorar. Final de semana, gente, eu não pego no celular. Cuido de mim, viajo, né? Então, assim, trabalhei muito, ralei muito pra chegar nessa tranquilidade, mas valeu a pena. Quando eu cheguei aqui, de fato, ainda mais que eu também, enquanto eu tinha esses trabalhos, eu era diretora do Comitê de Desenvolvimento Profissional na Câmara de Comércio Latino-Americano do Quebec, gente. Então, eu sempre tive 2 atividades. Então, eu tinha atividades de segunda a segunda, durante o mestrado também. Eu não tinha um dia livre pra mim, era de segunda a segunda. Mas é quando a gente tá jovem, né, dos 20 aos 30, né, gente? É isso aí, né? E valeu muito a pena. Então, hoje eu consigo sim encontrar um equilíbrio, graças a Deus. Tenho que ficar atenta, porque eu tenho a tendência a ficar trabalhando demais, então eu fico atenta nisso, mas o Canadá me permite hoje sim ter esse equilíbrio, viu? Aliás, se tem um lugar que permite a gente ter equilíbrio, gente, de trabalho, qualidade de vida, lazer, é o Canadá, né? Isso para eles aqui é muito forte, é muito importante, né? Ter esse equilíbrio. Então, assim, abri meu coração com vocês, espero que nosso tempo aqui, eu acho que já deu, eu espero que tenha feito a diferença. Alguém tem alguma última pergunta, algum comentário? Me fala, foi pertinente pra vocês? Vocês querem que a gente faça mais lives assim, que eu faça mais lives com temáticas abrindo o coração? Me fala se é pertinente pra vocês, porque, gente, não é só sobre mestrado, só sobre carreira, né? Antes de mais nada, sobre a nossa alma, sobre o nosso estado mental, né? Sobre o nosso papel nesse mundo, né? A gente como ser humano, né? Eu acho que isso é a primeira coisa, a gente entender nosso papel na humanidade, antes de mais nada, né? Independente, porque quando eu falo amar e perdoar, né? Ter paciência, não é só no Canadá, né? A gente começa aí na sua cidade, na sua família, no seu trabalho, né? Começa a praticar aí onde você tá, para você se preparar quando você vier pro Canadá. Gente, só para finalizar, você quer ajuda para tirar o seu projeto Canadá do papel? Quem quiser mais informações, primeira etapa, consultoria inicial. Eu faço a consultoria inicial, ou o André, quem quiser avaliação de imigração com a Luz, com o André. Quem quiser avaliação para integração ao mercado de trabalho, ou para escolher o programa de estudo, sobretudo universidade, gente, é comigo. Aí tem o coaching acadêmico, que é o serviço onde eu acompanho durante 1 ano, né, no processo de admissão das universidades, e o coaching profissional, que é para ajuda na integração no mercado de trabalho, tá? Cursos de idiomas, college também, tudo que é visto, gente, a gente resolve a vida de vocês 360 graus aqui na Niue, tá bom?
Ô Luiz, foi demais, obrigado, Lina, que bom. Butendorf, obrigado pelo relato, linda. Assim nos mostra que você é gente como a gente. Sou total gente como vocês, mas é muito, vocês não fazem ideia, viu? Somos todos iguais, não tem diferença nenhuma. O Augusto, eu amei a live, quero citar antes de encerrar que você está de parabéns. Isso mostra o quanto que a mesma é um ser humano incrível. Obrigada, amém, que Deus te abençoe também, Augusto, amém. Com Deus, né, gente? Com Deus a gente consegue todas as coisas. Gente, quem quiser saber mais sobre os nossos serviços, só escrever aqui em box. Vamos resolver sua vida? Vamos tirar o Projeto Canadá do papel? Vamos sair desse marasmo? Vamos parar de procrastinar? Porque a sua vida é agora. Você tá aí... Quanto tempo você tá querendo tirar o Projeto Canadá do papel? E aí? Até consultoria inicial a gente resolve, a gente já define qual que é o melhor projeto para você, o melhor caminho ou os melhores caminhos, planejamento financeiro, tudo que você precisa saber. Só escrever em box, porque eu vou amar ser sua coach. Gente, obrigada por me ouvir com tanto carinho, viu? Foi muito bom ter o acolhimento aqui de vocês. E a gente se vê amanhã, meio-dia horário de Brasília, 10 horas de Montreal. E eu e o André aqui no perfil da Niue. Toda terça-feira, nossa live que é sagrada. Obrigada, gente. Hashtag vem ser feliz no Canadá.